trabalho, escutando as histórias do turno diário. Pego meu fretadão, vou ligado, meu irmão, curtido pela internet. Esse é o meu podcast. Pode você quatro, é o diesel que corre na via. Pode você quatro, é o mundo 6040. Pode você quatro, é o diesel que corre na via. Pode você quatro, é a viagem trocando as ideias. Pode bus, pode bus, pode bus, pode bus, pode bus, pode bus. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. Hoje um cafezinho da manhã aqui com um grande convidado, um grande profissional da área do transporte. Seja bem-vindo, Rodolfo Pontes. É mineiro, é do Cruzeiro, tá recém-casado, veio de Minas para São Paulo aqui para a gente bater esse papo, tomar um café. Seja muito bem-vindo e conta um pouco aí da sua história, como é que você começou no transporte e como que você está agora nessa situação atual, vamos falar assim. Agradeço o convite. Realmente é tudo isso que você falou, né? Um pouquinho, né? Casei agora recentemente também, cruzeirense, né? E vamos falar um tiquinho dessa trajetória, assim, curta, mas bem legal. Eu venho do transporte de cargas, igual a gente estava conversando antes. O meu avô era caminhoneiro. Olha. Então já tem um pezinho, né? Tem um pezinho, tem o diesel que vem lá do vovô lá. Já o diesel já está na veia desde pequeno. Aí eu venho do transporte de cargas. Eu formei em logística em 2010, tecnólogo em logística na época. Comecei a trabalhar com programação de cargas, era na parte de exportações, tá. No comecinho, isso lá pro meados de 2009, quando eu fazia estágio. Aí depois fui efetivado numa empresa, formei em 2010. Logo na sequência, eu imaginei que só o curso de tecnólogo para mim ia ser insuficiente. Aí comecei a fazer engenharia ambiental. Olha e só. Trabalhando na área de transportes. Porém, nesse período todo que eu fiz o curso, nunca larguei a área de transportes. Sempre trabalhei na área de transportes e estudando. E foi evoluindo, foi chegando a época de se formar. E continuei estudando, trabalhando, estudando. E continuei na área de transportes. Achei que iria para a área de engenharia, mas não deu muito certo, não, permaneci. Então, trabalhei com cargas, com transporte rodoviário, de cargas até 2018. Logo depois eu fui trabalhar com uma área de compras, um pouquinho diferente, mas também na parte de programação. E desde 2019... trabalhando com ônibus aí, mais exatamente na área de fretamento, né? Legal. Que é um nicho um pouco diferente. Sim. E começamos nessa sequência, nesse batido aí, em 2019, estamos até hoje nesse ritmo intenso, né? Cada dia um aprendizado novo, cada dia uma novidade, cada dia uma coisa nova para a gente ir caminhando aí. Legal, você falou de aprendizado, eu não posso deixar de falar que o Rodolfo é membro do Grupo Operação de Elite, fez o curso de Gestão de Operação comigo no meio do ano, mais ou menos. Coloquei uma foto nossa aí da certificação, já tem a assinatura aqui no nosso quadro da fama aqui. E como é que você chegou lá nesse curso? Foi pelo LinkedIn que a gente estava conectado? Foi pelo LinkedIn, cara, foi um negócio bem bacana. Porque eu estava pesquisando, eu tinha acabado de formar a pós-graduação, e eu estava pesquisando sobre um dos temas
que eu ia dissertar. Aí eu descobri a amplitude. Tá. Eu fui vendo algumas coisas da área e descobri. Aí logo na sequência eu comecei a ficar mais atento. Aí você tinha colocado que estava com uma previsão de um curso para a parte de operações. Certo. Aí eu lembro que eu estava avaliando, era no fim de semana, eu estava olhando, procurando para me inteirar um pouco mais, né? Porque como eu venho da área de transporte de cargas, para a gente que vem para o transporte é um nicho diferente. Então, Sim. você não tem uma capacitação com tanta frequência quanto Sim. você tem para transporte de cargas, né? Eu costumo dizer isso. Eu acho que no setor de cargas e logística, no geral, você tem muito mais conteúdo, muito mais instrução. Tem muito O mais. nosso setor é meio é limitado, eu acho ainda. E eu fiquei com muita dificuldade de encontrar alguma coisa, porque onde eu trabalho a gente teve um crescimento muito amplo num pequeno espaço de tempo. Então eu estava correndo atrás de algumas informações e eu lembro que eu vendo um colega compartilhando, curtindo sua página, apareceu para mim. Nisso eu entrei no link e comecei a pesquisar. Aí eu fui vendo alguns vídeos, fui vendo algumas fotos, lendo as notícias, né? Você é bem inteirado no LinkedIn. Sim, Bem sim. atento, se movimenta bastante. Desse período que eu fui procurando, eu achei alguma coisa que era aquele nicho que eu buscava. Aí fui lendo, até que um determinado dia, você colocou lá a programação do curso. Aí eu tentei me organizar para ver se coincidia. Certo. Cheguei para minha diretoria e falei, vou programar uma data que eu vou precisar me deslocar para São Paulo, que eu vou fazer esse curso lá. Porém, é uma semana toda. Aí já veio aquela pulga atrás da orelha, né? Uma gestão de operações, você tá mais inteirado que eu, né? Tem mais experiência que eu. A gente não pode largar Não pode. por uma semana. Não pode. Aí eu comecei a desenhar como que eu poderia me ausentar fisicamente, mas Sim. deixar tudo estruturado. Aí já comecei a me organizar. Com meu time, vou precisar que alguém me apoie nisso, alguém me apoie naquilo. Tanto é que se pegar pelas gravações do curso, vai ver que toda hora meu telefone toca. Tá lá no celular. Toda hora eu tô no celular e em alguns momentos eu preciso me ausentar da sala porque Isso acontece. Nesse curso aconteceu com vários caras. Então, assim, Faz parte. Todos ali estão vacinados quanto a Sim. isso, né? Então fui descobrindo isso, tive a chance de participar, fiquei lá em Santo André há uma semana, né? Sim. Que a gente organizou para fazer o curso, coincidiu da data a gente ter uma demanda mais tranquila, porque a gente que trabalha com fretamento, a gente está com a nossa agenda, ela é sujeita a mudanças. Sim. Com espaço de curto tempo, né? Exatamente. O cliente liga e fala, mudou, muda aí, se vira. Exatamente. Então a gente tem que... É assim que funciona. E a gente tem que se virar nos 30. Aí nesse período eu consegui participar do curso e quando a gente participou do curso, a gente já começou a abrir aquele leque a mais, né, de contatos. E quando a gente fez o contato para participar do curso, aí a gente ficou mais conectado ainda, né? Sim, porque a gente fica atento a tudo isso, ver as movimentações no LinkedIn. E dessas movimentações, eu lembro que no final do curso, você falou assim, pessoal, quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá que a gente está precisando de bater uma meta de inscritos no canal, porque a gente lançou o podcast, acho que tinha poucas gravações ainda, né? Estava nos primeiros. Isso, exatamente. Aí, desde então, na sexta-feira, eu lembro que na hora que foi receber o diploma, você falou, quando você estiver aqui em São Paulo, estiver passando por aqui, não deixa de contactar pra gente ver se a gente marca. Exatamente. Eu achei que tinha esquecido. Não, tava lá porque tem cara aí que eu falo, aí o cara esquece, aí depois falou, mas eu quero o convite formal. Eu falo, eu convido toda hora. Mas você vê, esse curso, eu acho que eu tinha 3 episódios do Podbus 64 já só na internet. Era bem no início do canal. Mas aí você ficou com isso e não esqueceu, não.
Eu ando com um caderninho, né? Porque a cabeça não funciona muito pra A tudo. minha não grava mais muita Não. coisa, não. O Então caderninho também. Aí o pior é que eu tô esquecendo o caderninho agora. Então eu ando com o meu caderninho. Se pegar na minha mochila ali, você vai ver que meu caderninho tá lá com todas as minhas anotações, algumas anotações principais, né? Eu lembro que num dos exercícios lá, no final do exercício, a gente anotou sobre o podcast. Eu lembrei e deixei guardado. Aí no final do curso, você havia falado, ó, quando estiver passando por São Paulo aqui, não deixa de dar um toque, não. Então, quando a gente marcou o casamento, minha esposa tá até ali, um abraço para ela, a gente organizou de vir por São Paulo. Aí nessa de vir por São Paulo, eu lembrei, eu vou estar no dia, a gente vai viajar no dia, se a gente vir com um dia de antecedência, que a gente precisava vir de toda forma, Sim. porque o voo era muito cedo, vou mandar uma mensagem pro Alex lá, que se tiver de pé ainda, né, que ele me convidou, mas se ele lembrar, eu vou mandar uma mensagem, vai que dá certo. E coincidiu de dar certinho. Deu certo, que bom. Para mim é um prazer receber Rodolfo aqui da Aviação Minas Gerais, direto de Sete Lagoas e Belo Horizonte. Contagem, região metropolitana toda. É lá, tá em Minas lá, e veio para cá, veio para São Paulo, fez essa parada estratégica aqui antes do passeio do pós-casamento aí, da lua de mel. A esposa tá ali, e eu desejo felicidades para vocês no casal, que a viagem seja muito, muito, muito feliz. E aproveitem bastante, porque no transporte é difícil conseguir, né, alguns dias aí de férias. E é isso. Estou feliz com a sua presença aqui. E me fala um pouquinho da Aviação Minas Gerais. Como é que você foi parar lá? Como que é a sua rotina hoje? O que você levou do curso Operação de Elite lá para Aviação Minas Gerais? Por que eu estou falando isso? Porque Aviação Minas Gerais é fretamento contínuo, não é isso? Exato. E o curso, ele é muito... Os cases que eu apresento no curso é muito de urbano, de transporte urbano. É o passageiro, a catraca, o cobrador e tal. E teve cara que teve dificuldade de fazer de transportar esse entendimento do curso do urbano para o fretamento e até para o rodoviário. Então, me fala um pouquinho da Aviação Minas Gerais, depois o que você levou de aplicação para lá. Então, eu trabalho há quase 4 anos na empresa, né? E quando eu fiz o processo seletivo para entrar, eu não esqueço disso, porque eu não tinha experiência nenhuma com ônibus. E o diretor de lá, o Gustavo, está nos acompanhando aí também, Gustavo Moreira. Um abraço para o Gustavo. Ele falou assim comigo: Rodolfo, a diferença do transporte de carga para o transporte de ônibus é só uma. A nossa carga fala. Exatamente. Só isso. Então, se você tiver o mesmo desempenho que você está mostrando aqui para mim que você teve nessas últimas experiências suas, nós vamos nos acertar. Então, desde então, a gente começou a trabalhar juntos, e para mim era um desafio muito grande, porque o transporte, o fretamento em si, ele vai muito além de transportar as pessoas, né? Que quem cuida dessa área, a gente faz uma gestão de contratos como um todo. Aquilo que a gente já havia falado antes. Você faz uma gestão de sinistros, você faz uma gestão muito ampla, porque aquele cliente, ele não está só interessado em transportar os passageiros, né, os seus funcionários, né, levando no horário e chegando no horário, não. Além de segurança. Ele está preocupado com toda a estrutura da empresa. Está preocupado com a produção dele, inclusive. Exatamente. Né? Esse ônibus, esse transporte pode interferir diretamente na linha de produção, dependendo da indústria, dependendo do cliente. Né? E aí, poxa, vamos supor, eu tenho lá um ônibus de fretamento lá com 50 profissionais da minha empresa. Se der um problema nesse ônibus, é 50 pessoas que não vêm trabalhar. E aí, como é que faz? Exatamente. Então, assim, não é o que você falou. No fretamento, não é só pegar o profissional ou o passageiro e levar até a porta da empresa. A responsabilidade é muito maior do que isso. Exatamente, vai muito mais além. Então, essa preocupação, ela também veio com formar um time capacitado para isso, formar uma estrutura bem ampla para isso. Essa questão do transporte para o fretamento, né, o transporte contínuo, ele é um cuidado muito grande que você tem que ter. Por quê? Imaginem que um ônibus ele quebre,
Então a gente tem que levar o pessoal, tem que suprir. Você tem um tempo X para O atendimento tem que ser o mais rápido possível. O atendimento ele não pode deixar de ocorrer, independente dos problemas que ocorram. Diferente do urbano, que quebrou se o atendimento não chegar, depois tem 10 minutos. Depois tem linha aqui em São Paulo que tem ônibus a cada 3 minutos, pra você ter ideia. Nossa, é um volume absurdo. É um volume absurdo. Então, assim, quebrou um, não vai fazer muita... Faz falta? Faz, mas 3 minutos depois tem outro, ou 5 minutos depois. A linha piora, assim, as linhas que tem um intervalo maior aqui no urbano, vamos dizer assim, tem 20 minutos de intervalo. No estado de São Paulo, né? Na capital, vamos falar, no municipal de São Paulo. No metropolitano aí tem viagens que são mais demoradas, tal. Mas diferente do fretamento, você tem aquele ônibus, aquela equipe, aquele motorista, e a sua garagem está lá tem a sua reserva, mas o atendimento tem que ser logo, porque aquelas pessoas vão perder o início da jornada lá na indústria, né? Exatamente. Imagina o impacto de uma ausência de X funcionários. A gente talvez não dá conta de mensurar o impacto que isso pode gerar. Quando a gente fala do fretamento, né, a gente divide a cidade por regiões. Tá. Então você tem um grupo de veículos que atende determinadas regiões em determinados horários. Então quando um veículo ele estraga, eu não tenho um outro de uma outra linha que vai passar ali e suprir. Por quê? O custo do transporte hoje é absurdo. É absurdo. Então a ocupação dos veículos elas tem que ser bem adequada, ela tem que estar naquela margem mínima de segurança ali. Então eu não posso trabalhar com ocupação baixa. Uma ocupação baixa é um gasto, às vezes, desnecessário que eu tenho ali, que para a empresa que me contrata pode fazer uma falta lá na frente. Vai fazer uma grande diferença. Exatamente. Você vê, só fazer um ponto, eu brinco, né? Porque é Podbus 64, o curso, tudo tem um 64, e o 64 tem várias explicações, já dei, mas uma delas era que 64% do custo operacional estava na mão de obra, diesel, peça, pneu. Então, esse custo dava 64% da receita. Com tudo que aconteceu de quando foi criado esse fundamento do curso lá que você participou, já inverteram os 6, porque já está em 94%. Exatamente. Né? Só o diesel já está levando 60% em alguns casos. Exatamente. Esperamos que continue aí abaixando aos poucos, porque senão não sobrevive o transporte com um custo tão alto. Não. E é justamente isso que você está falando. Não é só pôr o ônibus para rodar. Tem toda uma estrutura, e essa estrutura tem um custo, ele é muito alto, esse custo. O ônibus foi feito para estar transportando passageiro. Se ele ficar parado, andar vazio, para segurar esse custo, é muito complicado. E como que você organiza tudo isso? Então você tem que ter uma gestão muito bem estruturada. Você tem que ter uma equipe muito bem formada, uma equipe muito bem atenta. Porque digamos que você faz a divisão estrutural ali das regiões que você atende, e um custo para você ter um veículo parado, né? É um custo absurdo. Custo altíssimo. Exatamente. Então você não pode ter não pode brincar com esse tipo de atividade, porque esse valor vai pesar lá na frente. Então no fretamento, a gente tem aquele desenho de todo o momento fazer uma revalidação de rota, para tentar aproveitar ao máximo, para tentar ter uma saturação adequada ao que o cliente atende. Por quê? Se você começa a baixar muito a ocupação, aí já é um sinalzinho de alerta. Talvez eu não precise daquele volume todo de veículos. Sim. E o cliente está atento a isso. Com certeza. Ele tem que entender as particularidades dele, né? Alguns determinados momentos, né? Então, o fretamento ele precisa evoluir, precisa acompanhar e estar atento a todas essas variações. Eu brinco que uma carga que atrasa no aeroporto, no Porto de Santos, para a gente lá, a gente tem um impacto aí mais ou menos de 1 dia e meio de tempo de resposta. Ela pode variar o meu transporte do dia ali em até 20% em determinados horários. Então, o impacto que a gente tem ele é muito rápido. Então, qualquer variável que saia do eixo ali, para a gente é um impacto gigantesco, é um volume, são horários novos, são atividades extras que não estão desenhados ali no seu dia a dia, mas que você precisa atender. Você precisa e para mensurar, você já mensura esse risco no planejamento, não é isso? Exatamente. Então você tem um planejamento ali que você vai seguir semanalmente, mas nada garante que esse planejamento ele vai ser executado. No transporte
costumo dizer, é difícil você executar tudo que foi planejado, né? Quando a gente fala de horários e de cumprimento de viagens, partidas, seja lá o tipo de transporte que for, porque são muitas variáveis, né? Além do humano, do equipamento, né? Das variáveis externas, vamos dizer, de trânsito, chuva e outros atrasos, outros envolvidos. Fora tudo isso, né? Fora tudo isso. Né? Então, assim, eu digo que um dos objetivos do Podbus 64 é mostrar esse lado inteligente, esse lado profissional, esse lado de toda a inteligência que tem por trás do transporte. Né? E aí, aqui no nosso caso, no transporte de passageiros, seja ele urbano, fretamento, turismo, rodoviário, escolar, o fretamento contínuo ou eventual, como é chamado. E a gente quer mostrar essa inteligência toda, esse lado bom que também tem no ônibus, porque o ônibus é quase que um vilão, vamos dizer, na mídia, que está sempre alguém falando mal de algum ônibus. Ou Isso é verdade. Quando alguém, vai protestar, queima o ônibus. Gente, o ônibus não tem nada a ver com isso. O ônibus transporta as pessoas. Você queima outra coisa, deixa o ônibus lá. Né? Então, o nosso objetivo é trazer profissionais como você aqui, e aí não só de São Paulo, não só aqui da capital ou do Grande ABC, que é aqui onde está os estúdios Belga Produções. Vou aproveitar e pedir para seguir Belga Produções lá no Instagram. E a gente quer ouvir profissionais do Brasil inteiro. Né? E vamos seguir nessa jornada aí. Você vê, o Rodolfo tem muita experiência de logística e de cargas, e não está há tanto tempo no ônibus, mas já estudou bastante e já tem bastante conteúdo aí, não é isso? Já deu para dar uma estudada. E eu vejo que, eu observo muito que a questão do ônibus é um nicho tão diferente que muitas vezes, aquilo que você havia dito antes, a mídia ela não mostra exatamente a nossa realidade como ela realmente é. Né? Muitas vezes pontua o lado negativo, muitas vezes pontua aquele problema pequeno que pode ter uma amplitude maior. Né? Ontem à noite, antes de vir para cá, eu estava indo na rua da minha casa e eu vi uma marca de óleo diesel. Aí eu tô assim com a minha esposa, ó. Imagina quantos litros foram perdidos nisso aqui. A gente não mensura isso, Não dá para né? mensurar. Aí eu tô com ela assim, coitado, algum carro aqui estragou, provavelmente deve ser um caminhão, pelo cheiro aqui é óleo diesel. Aí tô vendo aquele rastro só intensificando. Aí logo à direita eu vi que ele ficou perto do passeio, da calçada, assim. Eu falei com ela, isso deve ser ônibus, porque entrou ou então o caminhão parou para ver, né? E ele continuou e depois ele virou uma rua logo à frente e eu vi aquela marca. Assim. E você só seguindo a marca, tá parecendo eu. Segui a marca do diesel, né? Vai que é alguma coisa. Porque eu já passei por N situações Sim. lá na empresa de algum problema de manutenção acontecer e a gente precisar de um tipo de auxílio, né? Às Sim. vezes o carro estraga, o telefone do motorista não pega. Às vezes alguém está passando ali, socorre a gente para entrar em contato conosco para manutenção, deslocar. Na hora que eu olhei, era um ônibus urbano. Aí eu pensei, putz. Aí ele fez a volta certinho, parou até um pouco mais longe. E aquela marca de diesel... Tava vazando mesmo. Não era só aquele vazamento que é mais comum, né? Que sai com o tanque muito cheio, não tem vedação na tampa, dá aquela... Na curva ele já acaba derramando. Eu filmei esses dias pedalando, né, andando de bike aqui na rodovia, e a Marcona tinha mais de 200 metros de mancha de óleo diesel, mas aí ela parou. Foi só aquela jogada do diesel na curva. Nesse caso aí tinha um vazamento mesmo no ônibus Ou às vezes urbano. a tampa do tanque estava mal encaixada, né, como a gente costuma ver. Nesse caso não era um vazamento intenso, do início da rua até próximo no meio do bairro, a gente viu aquela marca. Aí na hora que eu fiz a curva, que eu fui acompanhar o rastro, né? Vai que às vezes tá precisando de uma ajuda, porque eu já precisei de ajuda uma vez, às vezes alguém tá precisando de ajuda. Aí na hora que eu vi, o ônibus já estava parado, o motorista já estava conversando, estava no telefone, então provavelmente tinha conseguido um contato da empresa, né? Para poder fazer a manutenção. Mas é uma coisa que nem todo mundo consegue mensurar o tanto que isso aí pode evoluir. E geralmente evolui negativamente. Você vê blog da cidade, foto. Exatamente. O ônibus, por incapacidade, não sei o que, estragou. Coitado dos passageiros. Ou o pessoal que é do meio ambiente, como você estudou, exatamente, né? Uma parte ambiental,
E talvez foi essa veia ambiental que você tinha que falar, o ônibus está contaminando ali a rodovia. Exatamente. Porque Só que os dois acaba lados. sendo, se você pensar, é uma emergência ambiental. Exatamente. É lógico que nesse volume, se você derrubar um tanque inteiro, né, 200, 500 litros de diesel, isso é uma coisa muito séria. Né? Esse vazamento ele é contido muitas vezes com pó de serra, areia e algum outro produto. Né? Exatamente. Mas você vê, é o que você falou, ninguém mostra o ônibus andando bonito. Não. Agora, vazou o óleo, quebrou na rua, vai todo mundo tirar foto e vai postar. Eu falo com alguns amigos, Rodolfo, e até com empresários, para deixar essa geração que a gente tem hoje, tanto de motoristas e fiscais que estão na internet, no Facebook, no TikTok e tal, que faz a dancinha e tal, mas deixa os caras filmar o ônibus e publicar. A parte boa, né? Porque eu já vi casos de funcionário ser proibido de tirar foto do ônibus dentro da garagem. Fala, pô, mas os caras estão tirando na rua do ônibus quebrado. Deixa os caras tirar do ônibus lavado, bonito, saindo aqui, ó, pronto pro horário, né, para divulgar esse lado bom. E eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. O ônibus parou lá derramando óleo, você foi no objetivo de auxiliar de alguma forma, né, de entender a situação e tentar ajudar, porque tem diesel na veia, porque agora está no transporte de passageiros. Mas nem todo mundo pensa assim. Né? Eu recebo, e você deve receber, a gente estava conversando um pouquinho antes em off, uma infinidade de fotos e matérias e ocorrências do ônibus que bateu, do ônibus que quebrou, do ônibus que está cheio. E parece que isso vira um movimento de coisa ruim do nosso setor. Eu estou aqui para fazer, tanto nas redes sociais, o LinkedIn que você comentou, eu gostaria até de ter mais tempo para produzir conteúdo, escrever, como eu fazia. Tá faltando um pouco de tempo. Eu falo, pô, eu fico meio que equilibrando entre a consultoria, o podcast, o LinkedIn, os cursos e tal. Mas eu acho que a gente tem que se juntar para mostrar o lado bom do ônibus. Sim. E o objetivo nosso é esse aqui. Então, vai colocar o stories lá do passeio da lua de mel. Legal. Põe a foto do ônibus bonita depois também. Pode deixar. E eu acho que é uma coisa que a gente devia promover. Até profissionais do transporte, a gente está lá no grupo. E vou dar um alô pro pessoal que está no grupo Operação de Elite, lá do WhatsApp, de quem participou do curso no evento, junto com o Rodolfo, e dos outros eventos. Tem bastante gente lá. Vamos interagir, vamos mostrar o lado bom do ônibus, compartilhar essas experiências lá pelo grupo também. Pode deixar. Isso é importante, porque nós somos um pouco... Em determinados momentos a gente não mostra o lado bom, né? Também nós, enquanto do outro lado. Às vezes a gente fica um pouco mais tímido. A gente poderia realmente promover mais a área. A gente tem muitos relatos negativos, né? Que a gente fica pé da vida quando a gente vê uma foto, quando a gente vê alguma atividade, né? Eu gosto muito de ver alguns exemplos. Aquilo que você havia falado antes. O carro sai da garagem impecável, limpinho, lavado, dentro do horário. O horário não morre, inicia no horário certinho. Aí acontece qualquer situação, alguém passa mal ali dentro do carro. A única coisa que você vê é a foto. Fulano passou mal no carro. Olha o estado que o veículo chegou. Ninguém vê tudo aquilo que você ficou ali 10 horas da noite, né? Começa a operação. Para quem não acompanha, a maioria, né? As operações são noturnas. Então, quando tá todo mundo ali descansando, dormindo, bonitinho, você tem a equipe toda trabalhando para deixar o veículo apto no primeiro horário cedo, né? E assim vai para os demais horários que tem. Isso, às vezes, a gente fica até chateado, porque acha que a gente não tem aquele comprometimento de organizar o veículo, de limpar, de deixar ele pronto para ser utilizado. Mas são coisas que acontecem com todo mundo, não só no busão. Acontece com você no avião. Hoje eu estava vindo para cá, um cara colocou uma mala no avião, esqueceu a garrafinha aberta, molhou o passageiro. A culpa é do pessoal da aeronave que organizou? Nada disso. Situações que acontecem no dia a dia. Faz parte. Mas isso nem sempre é mostrado da forma... É distorcido. Muitas vezes é distorcido para gerar engajamento, para gerar notícia. Eu sei lá por que fazem, por que adoram mostrar o lado ruim do ônibus. Exatamente. Mas a gente vai morrer aqui brigando, tentando mostrar o lado bom. Tentando mostrar o melhor lado desse ônibus. Exatamente. Né? E às vezes isso deixa a gente um pouco triste, mas a gente sabe que não é a realidade. Então você bola pra frente pra gente conseguir. Eu vou te falar, eu tava num cliente essa semana que faz um serviço de urbano numa área rural, né? Numa cidade. O ônibus urbano passa na estrada de terra
E eu presenciei o carro saindo limpinho, com pretinho nos pneus, brilhando, por dentro do salão do ônibus. Perfeito. Esse carro fez uma viagem na estrada de terra e voltou. Tinha uns 3 dedos de terra em cima do banco do carro, do piso, de tudo. E aí eu falo, não tem como você manter determinadas... Agora, o cara não viu o carro saindo limpo da garagem, só vai ver que tá com 3 dedos de terra. Mas é uma linha urbana, rural, é difícil mesmo. Não tem como você lavar o ônibus a toda a viagem. Né? Isso a não ser que isso tenha sido pensado pelo órgão gestor ou pela prefeitura. A empresa, você sabe que a empresa de ônibus se adapta a tudo, né? Tudo. A qualquer necessidade que tem, tanto é que elas estão aí. É o camaleão. Não para nunca, é 24 horas por dia. Não muda. E a coisa tem que acontecer, os caras vão dar jeito do ônibus rodar da melhor maneira possível. E o que eu acho interessante, Alex, que o fretamento não é diferente disso, não. Por mais que o pessoal ache, o fretamento, todo mundo entra limpinho, sai limpinho e tal. Não. É a mesma coisa do urbano. Você tem o fretamento rural também. Eu tenho as particularidades. Eu vou te dar um exemplo de uma atividade que eu tenho, que é uma atividade considerada atividade severa. O que é uma atividade severa? É um fretamento contínuo na área rural. Isso vai, por exemplo, um cliente meu, ele atende essa atividade de plantio de silvicultura. Então, ele faz o manuseio do plantio de eucalipto para poda, para a fabricação de carvão. Tá. Imagine uma área 3 vezes a cidade de São Paulo. Então, essa é a extensão da fazenda que eles fazem a gestão. Então, a gente tem veículos lá que fazem o transporte de funcionários para toda essa atividade. Então, você sai com o veículo da garagem, limpinho, bonitinho, com pretinho. É uma atividade que requer a utilização de ar-condicionado. Então, ele tem que estar impecável, né? Ele sai da garagem por volta de 4 da manhã, faz toda a atividade. Na hora que ele chega, você acha que ele está 15 dias sem lavar. Parece que enterraram o ônibus e desenterraram ele. Logo nos primeiros dias, um colega falou assim comigo: Rodolfo, eu preciso que você compre pra gente uma enxada. Uma enxada? Você compra uma enxada pra gente, porque a gente tem que fazer a limpeza do ônibus. Fazer a limpeza com a enxada? Aí eu estranhei e fiquei assim, será que isso é verdade? Na hora que eu cheguei, Alex, eles faziam a irrigação da área. Que eu olhei o salão do ônibus. Nossa, eu não acreditei. Eu imagino. Tava isso aqui de barro. Então, para fazer a limpeza, ele realmente precisava da enxada para tirar o excesso. Aí o cara fica a noite inteira, faz a limpeza toda do ônibus. Esse dia, o cara fez a noite inteira a limpeza de um ônibus. Os demais tiveram que fazer uma limpeza mais simples, porque não havia equipe suficiente para isso. Na hora que chegou no outro dia, 4 horas da manhã, parecia que o carro tinha saído da concessionária. A Comil tinha entregado a gente para ele novinho para a gente colocar na operação. No outro dia ele estava da mesma forma, à noite. Inchada de novo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em atender o cliente da forma que ele precisa. Mas algumas particularidades, elas fogem do controle naquele início de operação ali. Principalmente quando você tem um contrato novo. Você tem um nicho diferente. Então, a gente trabalha com vários clientes. E cada segmento, ele tem uma determinada particularidade que talvez você não vai saber ali na assinatura do contrato. Você vai saber nos primeiros dias que você vai rodar. Ou até depois do primeiro mês, que muda uma operação dessa. Exatamente. Principalmente esse tipo de operação, ela não fica só num lugar. Não. Você vai rodando. Me lembrei agora, né, o Rodolfo é de 7 Lagoas, não é isso? Exatamente. 7 Lagoas, Minas Gerais. Está falando desse tipo de operação de fretamento. Eu me recordei de um trabalho que eu fui fazer em 3 Lagoas, que é Mato Grosso do Sul, em 3 Lagoas, de um fretamento de usina de cana de açúcar. E aí era mais ou menos essa situação, cara. Quando eu cheguei na garagem, né, que eles estavam com uma situação lá crítica de manutenção, e a Amplitude foi lá dar um suporte para eles na reestruturação, né, de manutenção preventiva, de controles de manutenção, de redução de custos. E eu vi que os ônibus não tinham para-choques. Eles eram um pouco mais altos e não tinham para-choques.
porque tinha perdido o para-choque na usina. E aí eu descobri que eles abriam o caminho, o ônibus abriu o caminho no meio do mato lá. Não tinha uma rota feita por uma escavadeira. Era o ônibus que ia derrubando as coisas e ia fazendo, ia caminhando na usina para a produção da usina e acontecer. E tinha coisas desse tipo, da sujeira da cana misturada com a terra, que ninguém tira aquele negócio. Era um negócio bem crítico, assim, e era num fretamento. E aí um fretamento desse, o custo que já é alto, ele dobra. Exatamente. Se o empresário não pensar, né, na hora que planejou, na hora que vendeu, isso vai ter prejuízo com um negócio desse, porque o equipamento não foi feito para... É ônibus, não é trator, né? Não é uma escavadeira. Não Exatamente. A gente tem que muitas vezes adaptar a operação a algumas particularidades de manutenção, né? Igual a gente trabalha com uma operação severa. Então, todos aqueles critérios que você tem de operação, que as montadoras elas colocam lá, né? Uma lubrificação, por exemplo, ele tem que fazer o dobro ou 3 vezes. Eu tenho uma lubrificação que eu faço 3 vezes por semana. Aí. Então, imagina o custo disso tudo. Então, você tem uma estrutura toda que você está operando ali, né? Que você desenha para a operação, que você precisa se adaptar. Você precisa melhorar de um jeito, você precisa melhorar daquilo. Por isso que a gente tem um apoio de muita gente das estruturas que a gente tem e principalmente das montadoras que a gente compra o veículo. Então, às vezes, a operação ela é uma operação nova para a gente e até muitas vezes para a montadora também é uma operação nova. É um projeto diferente. É um projeto diferente. Então, a gente às vezes tem um parceiro que está lá o tempo todo verificando, analisando desgastes, que na atividade normal ela não tem... Já está validada já. Exatamente. Na atividade normal você não tem tanto que pesquisar. Você já tem um histórico daquilo ali, né? Aí você tem algumas coisas que precisam mudar, algumas coisas que precisam se adaptar. Essa operação mesmo nossa, ela não pode... O carro acho que não passa de 30 por hora, se não me engano. Imagina 30 por hora com uma poeira muito grande. Você tem alguns itens de desgaste que naturalmente se desgastam, mas que numa operação dessa é 3, 4 vezes mais rápido. Ar-condicionado, por exemplo, deve dar um trabalho danado. Imagina os filtros. Exatamente. Imagina os filtros que você faz uma higienização ali a cada 4, 5 dias, para uma atividade dessa diária. Dependendo do tipo, da condição, do clima do dia, por exemplo, se tiver com uma poeira muito intensa, ela precisa ser feita no intervalo da operação. Olha só. Eu estou falando de uma operação que roda 300 km dia, cada carro. Imagina o volume. É bastante, cara. É muito grande. É bastante, porque na média o ônibus urbano no Brasil roda em média 250 km por dia. Você está falando de uma operação de 300 km dia, no fretamento, numa situação bem severa de estrada de chão. Os pneus não são pneus radiais normais, são aqueles pneus mais caroçudos. Tem diferença no pneu ou não? Não consegue, tem que ser os pneus normal. Porque esse carro ainda pega também trechos de asfalto, coisas desse tipo. Isso, geralmente ele roda em 80, 90 km em trechos rodoviários para acessar a área de operação. Entendi. Aí então, tem que ser o como é uma operação que ela é determinados momentos, cada dia ela está numa área, cada dia tem um monitoramento diferente, então hoje não tem uma rota estabelecida. Hoje eu passo por aqui, amanhã eu passo por ali, então eu vou circulando. Não é a mesma linha todo dia. Cada dia é uma linha que se faz. Exatamente. Aí vai acompanhando a produção lá da... Exatamente. Eu preciso monitorar um talude aqui, outra área aqui, vai acompanhando. E nisso você vai entendendo que algumas particularidades você vai desenvolvendo naquele momento. Às vezes você está na operação ali, tem 6 meses, você ainda não está 100% adequada àquela operação. Muitas vezes, antes de você conseguir se adequar, aquela operação já mudou de novo. E já muda, né, com uma frequência maior. Exatamente. Então, eu imagino o esforço que é, né, no ponto de vista de controle operacional. Você é gerente operacional hoje, né, da aviação MG, da aviação Minas Gerais. E aí, para gerenciar essa operação, precisa de ter uma equipe engajada, qualificada e todo mundo comprometido, principalmente os motoristas também. Né? O motorista, ele não é só motorista. Ele acompanha, né, o andamento dessa produção toda. E ele precisa estar
ligado ali nos requisitos do cliente, principalmente, e são muitas exigências, né, para esse tipo de serviço. Hoje, um cliente, ele tem uma cartilha de exigências muito grande. Então, não é só atender aquela atividade com qualidade, segurança e pontualidade. Não, isso aí é o básico. Isso aí é o básico. Isso aí é para... Pensou no ônibus, já tem que ter isso aí. Isso é o mínimo. Esse é o mínimo. E hoje a gente tem um volume de atividades, de exigências tão grande, que muitas vezes você precisa deixar uma pessoa praticamente disponível para interpretar essas exigências, que muitas vezes elas estão ali em contrato e você não consegue identificar ela operacionalmente. Então, você vai aprendendo com o tempo. Eu tenho uma exigência X. Eu tenho uma verificação X. Eu tenho um SLA hoje. Eu tenho um SLA nível 1, SLA nível 2, SLA nível 3. Aí, depois dessas 3 avaliações, eu tenho um SLA geral. Então, tenho muita coisa, né? Para quem não sabe, SLA é uma metodologia nossa de avaliação de serviço, né? Que as empresas utilizam. E, muitas vezes, isso ele é levado à risca de uma forma tão intensa que, às vezes, você não consegue avaliar mais de 2, 3 clientes para aquela gestão. Por quê? São muitos detalhes, né? Muitas particularidades. Eu pego muito nessa tecla de particularidade, porque para o fretamento não tem o cliente A que é igual ao B, que é igual ao C. Por mais que ele seja do mesmo segmento. Pode ser do mesmo grupo, do mesmo segmento, vai ser diferente. Exatamente. Automotivo, independente da área. Por mais que eles sejam parecidos ou do mesmo segmento, as particularidades elas são muito intensas. E as variáveis, muitas vezes, elas estão ali sazonal. Então, hoje eu tenho X variáveis, amanhã eu posso aumentar ela um pouco mais. Aí, na hora que você imagina que eu já atendi de tudo, o máximo, minha equipe já está saturada, aí chega uma nova exigência. Aí você precisa readaptar tudo aquilo ali. Aí você trabalha com um time que tem que estar capacitado o tempo todo. Você tem que estar com um time motivado o tempo todo. Por quê? Se a turma já estiver baixando a guarda ali e chega uma nova exigência, para aquela equipe, aquilo ali vai ser só mais uma coisa. Às vezes não vai dar tanta atenção. E para um contrato que ele precisa de ter uma avaliação positiva para ele se manter, não é nem para ele melhorar, é para ele se manter, você precisa estar com um time muito bem estruturado ali para não deixar fugir. Por muitas vezes a gente foge, esquece de algum detalhe, aí você volta atrás, corrige, apresenta, evidencia, né? Quando a gente fala de gestão de contratos hoje, eu gosto de falar junto com os meus colegas que não é uma coisa muito fácil. Na verdade, nada é fácil, né? Sim, mas nada. Gestão de contrato de transporte é uma coisa bem complexa. E muitas vezes a gente precisa, além de se estruturar, de revalidar processos, né? Às vezes, para se manter ali, a gente tem que buscar algo a mais, que é desenvolver um determinado profissional, buscar um profissional de fora, que é o seu caso, uma consultoria, né? Por quê? Às vezes a exigência ela pode aumentar, ela pode se estender e você precisa de ter um respaldo técnico ali para tentar questionar, porque muitas vezes você não pode questionar determinadas exigências, mas você pode mostrar que aquelas exigências elas podem não ser tão... às vezes não precisa de uma validação tão intensa quanto eles pedem. Sim. Aí você precisa mostrar que aquilo ali talvez pode ser relevado em determinadas situações. E a gestão de contratos hoje de fretamento ela é um aprendizado absurdo. Tenho dúvida. Não tenho dúvida. Absurdo. É o X da questão. Me fala uma curiosidade. Mas você sabe que eu já prestei serviço de consultoria no fretamento por exigência de cliente, que exigiu da empresa operadora que tivesse uma consultoria para monitorar as variáveis de custo da empresa. Não sei, provavelmente pelo risco, né, do investimento, alguma coisa assim, mas a gente já fez uma temporada numa empresa, não vou dizer o nome por uma questão de confidencialidade, mas isso já aconteceu com a gente também. Agora, uma dúvida que eu tenho falado com alguns colegas do fretamento contínuo e a maioria dessas empresas, que são empresas sólidas no mercado de fretamento contínuo, tiveram um aumento de serviço durante a pandemia, né, por conta de clientes que exigiram
que dobrasse a quantidade de veículo para ter o distanciamento interno. Eu não entendi o porquê, mas tudo bem. Então, vamos pegar um exemplo. Eu tenho um ônibus aqui que tem 40 pessoas, o meu cliente falou assim, ó, no seu ônibus não pode pôr 40 funcionários meu aí dentro. Você tem que colocar mais um ônibus para andar 20 em um ônibus, 20 em outro. Então, algumas empresas dobraram suas operações. Eu não sei se isso aconteceu lá com a Aviação Minas Gerais, mas acabou a pandemia. E aí os caras falaram, ó, agora você põe os 40, eu não preciso do seu ônibus mais. E aí tá sobrando o ônibus no fretamento contínuo em algumas operações, ou na maioria desses caras que eu conversei, isso aconteceu. Aconteceu lá na Aviação Minas Gerais também, algo parecido? Não? Então, Alex, aconteceu algo bem semelhante, Tá. mas eu vou te contar a história como um todo para você entender que esse assunto que você trouxe, ele foi muito, muito estudado por nós. Porque no momento que você exige de um cliente, né, o cliente exige da gente, enquanto fornecedor, que a gente dobre praticamente a nossa operação, não é a mesma coisa de ir ali na padaria, comprar 6 pães e a partir de amanhã comprar 12. É uma coisa totalmente diferente. Perfeito. Então eu tenho uma cadeia toda que eu preciso movimentar. Então eu vou ali comprar os chassis, depois que eu compro os chassis eu vou comprar as carrocerias, depois que eu compro as carrocerias eu vou fazer o processo seletivo. E isso não sai na hora também. Não, isso não é igual uma pizza que você pede ali e já chega. Então eu tenho a estrutura dos motoristas, capacitação, tem tudo isso. Então a pandemia ela chegou, como diz um colega, com os 2 pés no nosso peito. Então a gente teve que correr atrás dessas demandas. E quase todos os nossos clientes, eles precisavam que a gente dobrasse o atendimento, porém a gente precisava renegociar os valores. Então o que é isso? Dividir um pouco, porque o custo ficou muito pesado. Sim, então a gente teve que dobrar a nossa operação, mas ficando atento que os nossos clientes precisavam de um prazo ali para respirar. Então essa dificuldade nossa foi tremenda, mas a gente foi atrás, atendeu com os veículos que a gente precisava. Porém, o que aconteceu? Qual que era o nosso medo? Eu dobrando a minha operação, colocando mais veículos, e quando acabar a pandemia? Foi isso que aconteceu. Como que eu fico? Os motoristas, né? Motoristas, eu preciso fazer um processo todo novo. É como se fosse uma adesão de um contrato novo. Aí foi o nosso receio. Eu vou atender o meu cliente como ele precisa, vou disponibilizar aquela estrutura. Então, corremos atrás, atendemos com os prazos que a gente preveu, né? Porque as indústrias estavam paradas. Então, muitas coisas que tinham um prazo X de uma carroceria de entregar para a gente de 45, 60 dias, esse prazo foi estendido. Então, o nosso receio era esse. Então, a gente atendeu os clientes com esse volume um pouco maior de veículos. Porém, quando chegou no término da pandemia, muitas coisas estavam em falta. Por quê? Não normalizaram a produção. Sim. Aí já foi aquela pulguinha atrás da orelha. Será que agora a gente vai puxar um pouquinho, que a gente vai precisar retrair? Quando eles falarem que não querem mais os veículos, a gente vai colocar esses veículos aonde? E foi o contrário. Por quê? Quando eles aumentaram a frota e a gente baixou as ocupações devido à limitação de espaço, chegou no término da pandemia, tudo estava faltando. O que aconteceu? Precisavam produzir 2, 3 vezes o que produziam para compensar. E foi nessa que a gente ainda está surfando nesse acréscimo de operação. Que legal, eu não tinha ouvido referência nesse... E ainda todos, assim, grande parte dos nossos clientes, eles estão aumentando a sua área produtiva de forma assustadora. Para compensar o tempo ficou parado e compensar a falta, né, de matéria-prima, tudo isso. Exatamente. Por exemplo, os clientes que trabalham na área automotiva. A gente teve um ganho de veículos usados que aumentaram o preço absurdamente, né? Porque a ausência de veículo novo no mercado e tudo mais. Agora, para compensar isso, você precisou voltar à operação normal. Então, precisava produzir mais para compensar aquele atraso. E isso ainda está se estendendo.
A gente não chegou a compensar ainda. Entendi. Pelos históricos dos nossos clientes, isso ainda vai perdurar por mais tempo. Então, aquela demanda que a gente alocou ali de acréscimo, ela até agora não teve impacto nenhum, porque Legal. dentro da nossa operação, tudo aquilo ali aumentou. Então, nossa atividade ela equilibrou com um aumento assim, exponencial. Então, no fretamento, o impacto foi, assim, operacionalmente falando, né? Foi bem pequeno. Legal. Bom saber, né? Tem um case aí, você vê, a gente vai batendo um papo aqui, vai descobrindo coisas diferentes aí dessas operações e descobrindo que o cara que é gerente operacional, ele precisa entender de eucalipto, de carvão, de fábrica de veículo, Tudo isso. Tem que acompanhar todas as situações do mercado muito. Todos esses requisitos, né, Rodolfo? Eu digo que a parte de gestão operacional, o mínimo é você cuidar da atividade que você está ali, que são os veículos, né? Você precisa entender muito mais além do que tudo aquilo ali envolve para você até mesmo avaliar a sua estrutura. Eu falo com alguns colegas mesmo. Quando veio a pandemia e a gente teve uma dificuldade muito grande de saúde pública, né? Que a gente fala assim, a gente ficou com receio das atividades elas ficarem comprometidas. Sim. A gente ficou com receio das atividades diminuírem. E a gente foi entender também a logística das empresas, para ver até que ponto isso ia impactar na nossa operação. Então, a gente foi entender se a logística da empresa A, de abastecimento, ela estava estruturada para ela se manter. E o meu cliente B, será que ele dá conta de se estruturar se tiver uma diminuição de produção? Os caras estavam pensando na análise de risco lá do cara, exatamente, lá do cliente, da linha de produção do cara. E aí, de novo, você vê, o transporte não parou na pandemia, não, de forma nenhuma. E em alguns casos, como é o caso de vocês, vocês tiveram que trabalhar triplicado, né? Porque eles estavam analisando o risco daquelas situações, já pensando na sua análise de risco, não é isso? Exatamente, porque a gente viu que era um período crítico. As coisas elas aumentaram de preço assim, assustadoramente nesse período, né? Então, um chassi que custava X, nesse período ele passou a custar 2x, 3x. Então você precisa analisar até que ponto esse investimento que eu vou fazer para garantir o meu cliente, ele vai estar dentro daquilo que eu dou conta. Será que meu cliente vai sobreviver, né, pá? Exatamente. Então a gente tem N clientes e a gente tem estruturas e áreas totalmente distintas. Eu tenho a parte de atacado, eu tenho a parte de produção automotiva, eu tenho produção de ferragens, eu tenho uma série de coisas. Então eu preciso entender cada particularidade para ver se o meu investimento ali ele pode ficar comprometido ou não, né? Porque a análise de risco operacional, ela é a análise de risco estrutural de toda essa cadeia que eu movimento para me atender ali, ela é muito grande. Então, assim, foi um período crítico, um período assustador, mas que, pelo volume que deu sequência após a pandemia, a gente ficou um pouco feliz que se manteve, né? E a gente crê que esse segmento ele tende a crescer muito, principalmente quando a gente teve aquela alta dos combustíveis, né, Alex? Sim. Então, assim, as adesões ao fretamento, elas foram muito grandes. Então, eu tinha um exemplo de alguns clientes aí que tinham adesões de 8% de adesão de acréscimo ao fretado a mais. Imagine. Para o cliente, né? Para quem faz essa gestão internamente lá, é uma loucura. Sim. Você conta com 10 ônibus. Aí, a partir de um dia seguinte, 10 ônibus são insuficientes para te atender. Porque a gente bateu um custo muito grande, né, dos combustíveis. Imagina para as pessoas se deslocarem ao trabalho por conta própria, aquilo muitas vezes ficou inviável. Podia estar gerando uma inviabilidade Putz, eu não tinha pensado nisso também. Mais uma que você vai deixar aqui pra gente. A alta do combustível afetou o transporte muito, né? O diesel lá em cima. Mas quando você fala em grandes indústrias, a alta da gasolina, do carro do profissional lá de carro de passeio, afetou e o cara falou, pô, não dá pra mim vir mais trabalhar dirigindo não, porque tá ficando tudo lá na gasolina do carro. Exatamente. E aí isso pode ter gerado um movimento de reclamações que chega na administração da organização e fala, bom, vamos, para não perder todo mundo,
vamos colocar o ônibus fretado aqui para transportar esses Exatamente. E isso foi uma coisa que aconteceu muito nos Legal. últimos 12 meses aí, porque a gente teve uma variação muito grande. Eu lembro que em abril, se não me engano, a gente teve um pico do combustível, que a adesão, os nossos clientes, os relatos que eles passavam para a gente eram assustadores. Olha, a minha ocupação chegou em 98%. Para quem sabe, que está na área, né? 98% de uma ocupação de um ônibus. Os 90% já são os nossos 100%, né? Exatamente. Imagina você ter uma variação de 4, 5 ali, já fechou a sua saturação diária. Então imagina para quem fazia essa 90% gestão, de ocupação é maravilhoso no ônibus, cara. É um negócio fora do normal. Fora do normal. A gente trabalha aí com a média, varia muito de cliente para cliente, mas você tem cliente aí que tem uma ocupação de 80% a 85%, já é uma ocupação altíssima. Por quê? Com certeza. Se o colega ali muda de horário, você compromete a outra linha. Se o colega inverte de horário e não comunica, você compromete uma outra linha. Sim. Então, essas variáveis do fretamento, elas ficaram mais em evidência ainda para quem fazia essa gestão interna dos clientes. Por quê? Passar para a gente uma demanda nova, ok. A gente corre atrás, avalia, né, os custos e tudo mais, informa para o cliente. Ok, pode fazer. E quando você não tem estrutura na mão ali, você não tem uma carta na manga para atender. Aí é uma questão de negociação interessante. Cara, muita experiência aí, Rodolfo Pontes, trouxe aí, veio lá de Minas, das Minas Gerais. E o Cruzeiro? Vai falar um pouco do Cruzeiro ou não? Ah, tem que falar, né? Graças a Deus agora a gente subiu, né? Tá bem? Tá na primeira divisão? Subimos na 31ª rodada da Série B, ganhamos o título na 32ª, já estamos garantidos agora. Você vê que ele sabe todos os números do Cruzeiro também, igual ele sabe dos ônibus fretados lá da Aviação Minas Gerais. Rodolfo. Rodolfo Pontes aqui no Podbus 64. A nossa viagem também aqui, ela chega ao fim. Né? O tempo aqui passa muito rápido. Quanto tempo a gente tem aí? Tá com quanto tempo? 55 minutos. Parece que eu adivinho quando tá com 55 minutos, né? Mas a gente precisa finalizar a nossa viagem. Eu ficaria aqui com você comendo pão de queijo, que não tem hoje pão de queijo, porque eu falei, mas o cara de Minas, o pão de queijo daqui não vai ser a mesma coisa. O pão de queijo foi criado em Minas Gerais mesmo ou não? Aí dizem que foi, mas se não foi, a gente aperfeiçoou ele lá. Aperfeiçoou e tá lá. Eu vi uns caras de Goiânia falando que o pão de queijo era de lá, mas eu conheço que é de Minas Gerais. Eu não sei se foi criado exatamente não, mas que foi bem aperfeiçoado e perdura até hoje, isso é verdade. O pão de queijo de Minas Gerais, o cafezinho de Minas Gerais é incomparável. E tem uma outra coisa aqui, eu ganhei do Rodolfo, a cachaçinha de Minas Gerais também. Exatamente. É maravilhosa, muito obrigado pelo presente. Esse tem bastante serventia, né? Exatamente. Vocês podem apreciar sem moderação. Vamos tomar depois que desligar aqui, eu vou experimentar para não fazer desfeita, né, do presente. A gente precisa experimentar. Minha avó fala que não pode fazer desfeita de presente que ganha, não. E eu imagino que as avós faz questão que comem. As avós mineiras, acho que a questão é maior ainda, né? Tem que comer. Isso é verdade. Eu lembro que na minha avó, você vai, às vezes, dar uma passadinha lá, né? Sai de casa, sai do trabalho, porque eu moro próximo da casa da minha avó. Trabalho quase que do lado da casa da minha avó. Aí eu saio, como alguma coisa, se eu chegar lá e não comer nada, é uma desfeita tremenda. Então você tem que baixar a cabeça, comer com ela. Sem querer, tem que comer. Pode não caber, mas você tem que comer. É isso mesmo. Rodolfo, um grande prazer ter você aqui. Eu vou depois... vamos colocar esse link aqui lá no nosso grupo Operação de Elite. O pessoal que fez o curso Gestão de Operação. Eu vou falar, o cara veio lá de Minas, gente. Vocês estão aqui do lado, tem um monte de cara que está no nosso grupo lá, que fez o curso e está ensaiando para vir, ou está com receio, sei lá. Acho que é vergonha muitas vezes, ou não tem autorização de repente, mas está aqui. O Rodolfo veio lá de Minas Gerais, passou por aqui, tomamos esse café, um bate-papo para mim enriquecedor, né? Tivemos o contato lá nesse evento do curso, mas aí a gente não consegue trocar ideia, porque o curso é pauleira, é pesado o negócio. Exatamente. Então eu queria agradecer muito a sua presença aqui,
né, a diretoria da Aviação Minas Gerais por permitir sua participação aqui e dizer que para mim é uma honra te receber aqui com esse carinho todo. Do passeio, eu vou passar no Podbus 64 e bater esse papo. Estou feliz demais com a presença. Deixa o abraço final aí para quem você quiser. E aí a gente vai pro próximo. Pode deixar. O prazer foi meu. Agradeço demais o convite, né? É um prazer nosso, como um todo. A nossa equipe lá de Sete Lagoas, de Contagem, né, das filiais, tá abertas. Quando estiver passando por lá, não deixe de entrar para tomar um cafezinho conosco. Com né? certeza. Se estiver na região lá, será um prazer recebê-los. Eu agradeço demais o convite. Esse período foi uma conversa muito boa, né? É uma área um pouco diferente da sua habitual, sim, né? Apesar sim. de ser ônibus da mesma forma, né? Eu queria mandar um abraço para os colegas lá da Aviação Minas Gerais, para o pessoal da minha família, né? Tem que mandar um beijo para minha mãe, senão ela vai puxar minha orelha na hora que eu chegar. Tem que mandar um beijo para a mãe. Um beijo para minha mãe, para meu pai, para minha irmã que está acompanhando lá, minha irmã Ana Luísa, minha esposa que está ali, já mandei um beijo para ela, vou mandar de novo, né? Para não puxar a outra orelha. Mas a esposa tá tranquila, ela tá só esperando terminar aqui para seguir viagem. Exatamente. E assim, foi um prazer. E quando precisar, se estivermos novamente passando por aqui, vai ser um prazer conversar novamente. Foi um papo, assim, enriquecedor. Para mim, foi bom demais. E sempre que passar por São Paulo, se a gente não gravar um episódio, a gente toma um café, vamos almoçar a qualquer hora. E quando eu estiver pela região lá, com certeza eu vou cobrar esse cafezinho, porque o cafezinho de Minas é diferente, é muito melhor. Eu não tenho dúvida disso. E aí a gente tem que fechar nossa porta, soltar o maneco e ir pro próximo. Espero que Deus abençoe demais aí a sua jornada, né? Sua com a esposa agora, no seu passeio. Que abençoe demais essa relação, que abençoe muito a sua carreira profissionalmente. E a gente vai estar junto até depois da última viagem. Vamos pro próximo, gente. Um abraço.